Fala pessoal, boa noite. Hoje, dia 25/3, 6 horas da tarde. Vamos esperar os nossos convidados entrarem na live. Vamos deixar aí o pessoal aqui, o Vitor, o Leila e o Fernando, que é o nosso cara da noite, o pessoal que vai de fato com maestria falar um pouquinho sobre o mercado, Então vamos aguardar aí um minutinho, o pessoal entrando. Pessoal, quem já entrar aí, tanto o pessoal que vai participar, Ferreira, se já tiver aí, o Vitor, o Leila, só pedir para entrar que eu adiciono aqui. Vamos lá. Opa. Leila, clica no botão aí para poder entrar, por favor, tá bom? Fala, Vitor, beleza? Buenas tardes, Alfa. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá. Acho que eu não vi o Ferreira ainda aqui. Vamos ver se ele... Vamos aguardar. Tá, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o cenário global e os seus investimentos, Vamos aqui abordar um pouquinho, muita coisa acontecendo no mercado, Muita coisa, mudança todo dia. Então, o pessoal acha que a gente é tudo louco, Vitor, de trabalhar no mercado financeiro. Então vamos Pelo menos lá. fica cansado, né? Bastante. Bom, vamos lá. Ô, Leila, se você tiver aí, cara, habilita aí, cara, pra eu poder liberar você aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo mandar. Vou mandar aqui uma solicitação para você, Leila, ver se você consegue aceitar, tá? Vamos ver aqui. Aí, fala, Leila. Olá, olá. Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo Tranquilo. ótimo, você. Vamos só ver o Ferreira aqui. Ferreira, gente, o Ferreira, ele é extremamente requisitado, tá? Então, ele tá sempre em live, se não tá live, ele tá vendo o mercado, então vamos ver aqui. Vou esperar ele um pouquinho. A gente já começa, Acho que tá todo mundo querendo saber aí o que tá acontecendo, Porque é muita coisa mudando, aí o pessoal vê notícia de dólar para cima, notícia de bolsa que cai, depois 2 dias bolsa sobe. E aí, curva de juros, o Copom subindo a Selic. Então, o que tudo isso vai interferir tanto nos seus investimentos hoje, quanto o que vai acontecer daqui para frente nas novas alocações, Então, bom, eu não estou vendo aí no Ferreira aqui não, Vitor. Deixa eu ver aqui. Chamei ele aqui no WhatsApp. Tá. Legal. Estamos começando, já tem 55 pessoas. E vai O pessoal subir. tá na expectativa do Ferreira, hein? Fala, Ferreira, só acabou de entrar aqui, vamos lá? Vou liberar para ele aqui. Vamos. Acho que ele está entrando agora. Fala, senhores. Fala, Ferreira, tudo Olá, bem? olá. E aí, Ferreira, tudo bem? tudo bem? Pô, a gente tá... Seja bem-vindo, Ferreira, obrigado. Murilo agora no Instagram. Saí de uma e Não. entrei na outra. Não, tranquilo. A gente sabe o quanto você é requisitado e, cara, a gente está super feliz aí em mais uma vez você poder participar conosco aqui de uma live. Não, o mais Então... legal é esse novo esquema aqui do Não, Instagram. é muito legal. Muito, 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 porque você começa a bater papo, Vocês têm que me ensinar a fazer isso, que eu não sei. Eu não sabia nem gravar, como ficar gravado as lives. Aí a Samantha me ajudou. Pô, não, você tem que clicar no seu... Eu fazia live no Instagram, depois eu saía do app, Aí ele não E já apagava tudo. Já apagava tudo, exato. Não, legal, mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer a todos os convidados aqui, tanto o Vitor e o Maurício Leila. Ferreira, cara, dispensa comentários, já vou até te apresentar, mas parabenizar todas as pessoas que estão aí assistindo conosco, porque a tecnologia acaba nos ajudando nisso, Então, muita notícia, o mercado, cada dia é uma coisa nova,
uma informação diferente, aí as pessoas acabam ficando muito sem norte, né, o que fazer. Então, o nosso papel, a RV4 Investimentos, o escritório de investimentos, onde o nosso papel como assessor de investimentos é ajudar vocês nessas tomadas de decisões, na escolha dos produtos, né? Então, antes da gente começar, tem aí um aviãozinho aí do lado direito. Então, se você achar que essa live faz sentido para você ou para seus familiares e amigos, manda elas, compartilha elas com a gente, porque quando o Ferreira está na jogada, nós aqui somos meros espectadores e seremos meros espectadores, e quando o Ferreira está na jogada, é ele que toca mesmo, cara, o cara é fenomenal, né? Então, aviãozinho aí, né? E também nós temos o nosso canal do RV4 Info Center, que lá a gente pega tudo que o Ferreira manda nos canais do XP e a gente manda para os nossos clientes lá para poder deixar tudo informado. Então, apresentando aqui, a gente tem o Vitor e o Leila, que são nossos 2 sócios da RV4 Investimentos, o escritório de investimentos que a gente distribui produtos da XP, né? E hoje eu acho que tem um cenário bom porque teve pouca notícia essas últimas semanas, né, Ferreira? Então o Ferreira como estrategista-chefe da XP, tá bem tranquilo. Então o Ferreira como estrategista-chefe da XP aqui, sendo a XP sendo representada por ele. Então hoje nós vamos deixar para ele aí, vamos intermediar, né? Agora nesse cenário novo aí de bate-papo, então fica até um pouco mais descontraído, né, com o pessoal aqui. Mas Ferreira, primeira pergunta, cara, que eu tenho para você é que assim, né, eu acho que tá muito em voga essa relação de cenário fiscal, né? Então ontem tivemos uma notícia bem delicada, né, que o governo, os estados, eles acabaram meio que não gostando, né, dessa PEC emergencial, eles querendo mais dinheiro, né, e aí isso acabou refletindo nas curvas de juros e acabou, o mercado mexeu muito por causa desse cenário. Só que em contrapartida, a gente vê que muitos economistas, né, muitos analistas, eles estão falando que a bolsa, na ótica do mercado, ela ainda está barata, né? Então eu queria entender o que você acha? A bolsa está barata mesmo? Esse cenário fiscal, lá na época a gente teve umas pessoas aí falando que é só uma marolinha. Então assim, vamos falar um pouquinho desse cenário fiscal primeiro, cara? Que eu acho que é super importante aí para a gente começar a nossa conversa. Beleza. Então vamos lá. Obrigado de novo pelo convite, pelo bate-papo. Eu que agradeço, cara. Então assim, acho que o que aconteceu no Brasil ano passado, né? E nos últimos anos, né? A gente vem tentando avançar reformas no Brasil já há bastante tempo, né? A reforma tributária e a reforma da Previdência, a gente já discute ela por décadas, né? Não é uma discussão nova no Brasil, é uma discussão que já vem há muito tempo, né? A necessidade da gente reformar a nossa economia, a necessidade do Brasil ganhar produtividade, o Brasil reduzir o endividamento, porque quando você está muito endividado, né, você não consegue crescer, né? Isso é verdade para uma pessoa física, é verdade para um governo também. É mais difícil crescer, né? Quando você está muito endividado, aquele custo da dívida, né, consome bastante ali do teu orçamento, né? E aí a gente conseguiu, como país, aprovar a reforma da Previdência, né, no final ali de 2019, que ia salvar R$ 1 trilhão em 10 anos. Né? Então, 100 bi por ano que ia salvar para o país. Depois ela mudou um pouquinho, foi em torno de 800 bi que foi aprovado, que ainda é bastante dinheiro, né, que ia salvar para o país na próxima década. Veio a pandemia, né, em 2020, né, caiu um meteoro, né, como diz o ministro Paulo Guedes, e a economia ficou num estado, né, de choque enorme, famílias sem renda, empresas, né, que iam fechar, iam quebrar, porque tinham só 2, 3 semanas de caixa, né, e que foram forçadas a fechar, que iam quebrar. Então o governo precisou dar esse colchão financeiro, né, tanto para as famílias quanto para as empresas. Só que o Brasil, como, né, a gente estendeu o auxílio algumas vezes e a gente deu bastante auxílio, não só para as famílias, mas para as empresas também, o Brasil acabou gastando quase 9% do PIB ano passado. Né? Então foi um dos países que mais deu auxílio, né, de maneira geral, estímulo fiscal, né, quando você soma todos os estímulos, foi quase 9% do PIB. Então, o nosso endividamento, que já era alto, né, comparado com outros países emergentes, aumentou ainda mais, chegou a 90% do PIB. Né? Muita gente achando que ia para 100% do PIB. Né? Se o PIB fosse muito ruim ano passado,
A nossa dívida ia chegar próxima de 100% do PIB. E uma dívida desse tamanho é dívida de países desenvolvidos, né? Então, quando você olha Estados Unidos, né, quando você olha Inglaterra, esses países hoje têm 100% do PIB de dívida. Só que lá eles têm uma outra moeda, né? Eu sempre brinco que a gente não tem uma maquininha de imprimir dólar, a gente não tem uma maquininha de imprimir libra, infelizmente. Então, a credibilidade da nossa moeda é muito menor, né? Então, o Brasil se endividou bastante no ano passado. É por isso que essas discussões fiscais, o mercado fica tão a risco, né? Por quê? Porque falar de mais endividamento agora, de estourar o teto de gastos, né, que é um mecanismo que controla, né, o orçamento do governo e os gastos do governo, falar em mais gastos, o mercado lê como mais dívida, mais inflação, né? Se tiver mais inflação, precisamos de mais juros, né? E por isso que a curva de juros estressou tanto, né? Porque o mercado lê, olha, mais dívida significa maior inflação, né? Mais dinheiro sendo injetado na economia pelo governo, mais inflação significa mais juros, né? Então é uma forma que no final do dia ela é ruim de auxiliar a economia no longo prazo, né? No longo prazo é melhor você gerar produtividade, investimento e PIB, né? Porque aí sim que você cria riqueza para uma economia, porque quando o governo passa a dar dinheiro direto para as pessoas, isso é muito inflacionário, né? As pessoas pegam esse dinheiro e elas gastam, né? E isso vira inflação. E a inflação, a gente tem um histórico no Brasil muito, né, ruim do passado, a gente, né, tem um histórico horroroso com a inflação. A gente sabe que a pior coisa para a população de baixa renda é inflação e descontrole de preço. Agora, precisa ter auxílio? Sem dúvida, né? A gente está no pior momento da pandemia, né? A pandemia nunca foi tão ruim no ano passado como está sendo hoje, né? Vários estados voltando para lockdowns, né? A maioria dos estados com alguma restrição de movimentação, muitas lojas, muitos serviços fechados. Então, auxílio tem que ter, sem dúvida nenhuma. Mas respondendo por que o mercado fica mais estressado nesses momentos, é porque o Brasil está numa situação delicada de endividamento. Então, essa discussão do fiscal, né, que vocês ouvem, o fiscal, a PEC, que é difícil de seguir e entender o que está acontecendo, ela vai continuar pela próxima década, porque a gente vai ter que, né, chegar numa conclusão de como é que o Brasil paga essa conta, né? Como é que a gente sai desse grande endividamento. Tem duas formas, né? A primeira forma é via reformas, né, aumento de produtividade, crescimento do PIB, né? Outra forma é gerando inflação. Você gera inflação, a tua dívida, né, como a grande parte dela é fixa, ela começa a cair, né? Só que isso é a pior coisa para a população, de novo, né? E acho que o governo, o Banco Central, tem isso muito claro na cabeça, que a gente não pode deixar a inflação sair do controle, né, no país, porque, né, a gente sabe o histórico muito ruim que a gente tinha com a inflação no passado, né? Então, ir pelo caminho das reformas, aumento de produtividade, investimento, né, é o melhor caminho para o país, né, conseguir reduzir esse endividamento que é muito alto. Legal. E até, Ferreira, até complementando um pouco da inflação e continuando nesse tema, por um lado, perfeito, né? A inflação, a gente até inclusive hoje, né, teve IPCA 15, essa prévia, que ela veio um pouquinho melhor do que a expectativa, mas ela já veio, desde 2015 a gente não tinha um indicador como esse no IPCA 15 vindo tão forte, a gente não está com aquela inflação que dá para ter aquela segurança muito forte, tanto que o próprio Banco Central já sinalizou que vai caminhar com um aumento de juros, a expectativa é 5%, 6%. Só que o ponto, né, que pode ajudar muito nessa inflação a controlar é as reformas, naturalmente a dívida ficando mais controlada. Só que aí a gente recebe uma bomba, que era de repente algo que não estava na precificação, né, de muitas coisas, que é o Erdogan na Turquia, tirando pela terceira vez o presidente do Banco Central, criando um aspecto de negatividade de países bem desenvolvidos de poderem colocar dinheiro nos países emergentes. A gente precisa desse dinheiro. Então a gente tem um cenário que, se os juros ele aumentar, a gente tem uma dívida mais cara, mas ao mesmo tempo esse dinheiro externo não vindo, porque o pessoal está com muito medo e a nossa Covid vindo do jeito que está. Você acredita que essa Selic a 6%, a 5%, de repente é muito cedo para a gente poder afirmar? Ou, de repente, você visualiza que não? É muito difícil que a gente consiga passar dessa Selic esse ano a 6%.
Olha, acho que para esse ano é difícil, né, que vá além disso, dado a quantidade de reuniões, né, que a gente tem pela frente e o fato de que o Banco Central já disse que vai fazer 75, né, pontos, 75 bips de aumento na 0,75, né, na próxima reunião. Mas a curva, estou olhando ela aqui agora, ela precifica já 6,7, 6,8 de Selic no final desse ano, né? Então a curva já está acima disso, né? Mas a gente acha que assim, tem bastante prêmio, né, de risco na curva. Os nossos economistas estão tranquilos com 5%, né, de Selic para o final do ano. Agora, dali para frente, né, quando a gente pensa Selic no final de 2022 ou a Selic de longo prazo, isso sim vai ser muito mais dependente da dinâmica de inflação e do fiscal, né, de novo. Então a gente volta para a discussão fiscal, porque aí se o gasto fiscal descontrolar, a gente infelizmente volta para aquele Brasil do passado de um CDI de 2 dígitos, né? Para o investidor, você fala, pô, é bom, minha renda fixa vai voltar a render 1% ao mês, mas para o país é horroroso, né? Para o país, para as empresas, isso é muito ruim, né, do ponto de vista de atração de investimento, que aí ninguém vai querer investir, né, em ativos produtivos, ninguém vai querer empreender, abrir a própria empresa, você vai deixar o dinheiro parado no banco rendendo 1% ao mês, e para o país isso é muito ruim. Então, eu acho que para esse ano, né, o Banco Central mostrou que eles estão tranquilos com esse cenário de a inflação voltar para a meta até o final do ano, mas acho que a gente vai ter que ficar, né, bastante de olho no que acontece nos próximos meses, né? Acho que com a reabertura econômica, né, a produção voltando a melhorar no segundo semestre, né, e o consumo que está devagar no Brasil, isso deve segurar a inflação a partir do segundo semestre, e também o câmbio esse ano não está depreciando como depreciou ano passado, né? Grande parte desse aumento da inflação foi a disparada do dólar, né? O dólar esse ano não está depreciando nem de perto o que foi ali durante a crise do ano passado. Então, isso também deveria ajudar a segurar a inflação. Mas você me perguntar, pô, Ferreira, você preferia uma Selic de 2, do jeito que está hoje, 2,75, ou uma Selic de 5, 6 com a inflação controlada? Assim, não tem nem o que pensar, né? Para o país é muito melhor a gente voltar a ancorar a expectativa de inflação e voltar a controlar, né, a inflação, mesmo com uma Selic de 6, do que né, ter uma Selic de 2, 2,75 e talvez, né, perder essa ancoragem. Perfeito. Ferreira, eu queria aproveitar e pegar esse gancho dessa mesma pergunta. Hoje você falou que tem muito prêmio de risco nessa curva de juros, tá? Só para o pessoal que está assistindo entender um pouco mais o que isso significa. Boa. Vamos lá, na prática, como investidor, você consegue hoje um título para 1 ano ou 2 anos pagando 5, 6, 7%. É muito mais alto do que os juros atuais. Exato. Né? E se os juros eles subirem, o Banco Central já está subindo, já saiu de 2 para 2,75%, até o final do ano chegar em 4,5%, 5%. A inflação já fica no lugar, ela tem que voltar para uns 3,5%, 4% ao ano, né? Hoje ela já está bem mais acima disso. Então, já é o suficiente para trazer a inflação mais para baixo, e esse prêmio de risco aos poucos ele vai se normalizando, ou é normal, é justo a gente estar com esse prêmio de risco todo nessa curva por inúmeros motivos? Primeiro, a gente tentar explicar o que é o prêmio de risco, né? Então, uma coisa é a projeção dos economistas, né? Que o economista ele projeta, bom, com tanto de PIB, com câmbio em tal nível, né? E com juros em tal nível, quanto que o modelo, né, dos modelos econométricos indicam que seria a inflação no final do período. Então, eles fazem os ajustes de todas as variáveis macro e eles chegam na conclusão de que, olha, com juros de 5% ao ano, com PIB fraco, né, que o Brasil vai crescer 3,2% esse ano, mas grande parte disso é o carrego do ano passado, né, a atividade acelerou muito no final do ano passado, então, de crescimento marginal, o Brasil não vai crescer muita coisa, enfim, eles colocam tudo isso no modelo e chegam, olha, a inflação é controlada com 5% de juros. Agora, o que é o prêmio de risco? Aí é o investidor, né? Porque o investidor fala, cara, eu não quero investir em título pré, nem a pau, porque eu não sei o que vai acontecer.
Então, eu só aceito um título pré-fixado se você me pagar 7% ao ano, governo, né, quando o governo vai emitir o título. Esses 2% que é o prêmio de risco, que é o que o mercado está pedindo de taxa a mais para correr esse risco, né? Então, por isso que grande parte das vezes os economistas têm uma projeção abaixo de onde está a curva de juros. Justamente esse é o prêmio de risco, que é o que o investidor fala, cara, que o próprio Stuberger, né, falou numa live recente com a Luciana Seabra que ele preferia ir preso e ficar preso por alguns dias do que investir no pré, né? Enfim, no final do dia a taxa piorou demais desde então, né? Então isso que é o prêmio de risco, né? Para explicar para o pessoal o que ele significa, é que o mercado precifica o que o governo precisa pagar para eu tomar esse risco. Agora, quando o Banco Central, né, tomou a decisão de ser mais agressivo nos juros, né, e subir 75 e indicar 0,75 para a próxima reunião, isso teve o efeito de abaixar os juros de longo prazo. Né? Por que isso? Por que o Banco Central subiu os juros mais e a curva, né, esse prêmio de risco abaixou? Porque o mercado leu no primeiro momento, né, de que, olha, o Banco Central ser mais agressivo, mais rápido, isso vai trazer, né, o controle maior da inflação, então as taxas de longo prazo ficaram mais tranquilas, né? Abaixaram. Agora não, elas voltaram a estressar, enfim, essa discussão que a gente fez no começo, tudo subiu, enfim, né, e agora o mercado precifica até 100 pontos de aumento na próxima reunião, que é 1% de aumento, né? O BC já disse que vai fazer 0,75, o mercado já está precificando acima disso. O mercado já está colocando o BC aí na parede, num corner, né? E pedindo mais taxa do que o BC indicou que vai fazer na próxima reunião. Então, no primeiro momento, né, isso ajudou, agora o mercado estressou de novo do CDI. Né? E aí, enfim, acho que só para fazer um link, como é que essa discussão toda, né, impacta outros ativos, é só você olhar para as ações de empresas que são bastante relacionadas a taxas de juros, né, como, por exemplo, o setor elétrico, né, por exemplo, o setor de real estate, né, imobiliário, o setor de propriedades. Né, essas ações estão sofrendo muito esse ano. E muitos disso não é por conta do lockdown e da nova onda de pandemia, não, é por conta da taxa de juros. Né? São os setores mais sensíveis a aumento de taxa de juros, são entre os piores setores da Bolsa. Né? Eu estava vendo qual a ação que mais caiu na Bolsa esse ano, não é Petrobras, não é Eletrobras, é Exetec, né? Que a empresa está indo bem, né? Assim, o setor está indo bem de real estate, mas o mercado ficou super né, apreensivo com o setor de real estate por conta justamente desse aumento de taxa de longo prazo. Né? Então, acho que é importante fazer esse adendo para as pessoas entenderem que toda essa discussão que a gente está fazendo aqui no começo não impacta só a tua renda fixa, né? Vai impactar todos os ativos, o dólar, né, a bolsa, enfim, impacta tudo. Né? Até porque você começa a ver esses fundos imobiliários, muitos foram para fundos imobiliários por causa de uma Selic a 2. Agora você começa a ver essa projeção de alta, você já começa a relação risco-retorno, o pessoal não quer tomar menos risco e acaba sofrendo, né? Acho que a última perguntinha falando esse é um bom ponto. Posso fazer um adendo aí do Pode, claro. Ali no final de 2019, começo de 2020, né, antes da pandemia, a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários tinha um dividendo médio de 4%. Né? Lembra que os fundos imobiliários tinham subido pra caramba no final de 19 Sim. E tal? E a taxa Selic ali era 4,5%. Né? Então, o dividendo médio era menor do que a taxa Selic. E muita gente dizia, por que eu vou investir em fundo imobiliário se, né, o dividendo aqui é menor do que eu ganho na Selic? E o que a gente dizia eram dois motivos, né? Primeiro, que no fundo imobiliário você não paga imposto e no CDI você paga, né? Então você tem que comparar ali banana com banana, né? Você tem que tirar o imposto da taxa Selic, né, do CDI, e comparar com o dividendo de um fundo imobiliário, que essa é a comparação correta. A gente dizia isso. E o segundo motivo é quando você compra um ativo de renda fixa, você compra, por exemplo, um CDB ou um título de renda fixa, você vai receber o seu dinheiro de volta corrigido, né? E é isso, nada além disso, né?
Num fundo imobiliário, não, você está comprando um ativo, né? Você está investindo no ativo. Então, você recebe aquela renda, mas você tem potencial de ganho de capital também, né? Que é o ativo se valorizar, a cota se valorizar, subir de preço. Então, você tem esse potencial de ganho adicional à renda fixa, porque ele é um ativo de renda variável, né? Não é renda fixa, fundo imobiliário. Então, os fundos imobiliários, agora que a Selic está subindo, ficam menos atrativos? Sem dúvida, ficam menos atrativos. Só que o dividendo médio da nossa carteira recomendada hoje está em 7,8%. Exato. Então está ainda muito acima da Selic de 2,75%. A Selic tem que subir muito ainda para essa conta passar a não fechar mais ou não ficar mais tão atrativa, né, para fundos imobiliários. Legal. E muitos deles, eles têm uma correção também pelo CDI. À medida que o CDI sobe, muitos são de papel, Exato. ele também entrega mais dividendos, o que corrobora para manter o preço dele mais alto. Dividendo, né? Tem algumas situações, né? Exato. Tem várias situações aí, né? Ô Ferreira, tem alguns que são linkados a IGPM, né? O aluguel. aí tá explodindo. O IGPM tá rodando a 30% ao ano, enfim. Mas cada vez menos. Ô Ferreira, e falando ainda um pouco de juros, mas também a gente olhando o cenário global, né? Falando da Treasury americana, 10 anos, aí acima de 1,6, o Brasil subindo juros, Estados Unidos subindo juros, né? Para onde que vai esse recurso do mundo, né? Eu sei que a gente você falou do cenário fiscal, o Vitor falou da questão da Turquia, então assim, para onde que o investidor de país de primeiro mundo vai colocar o dinheiro, né? Essa relação de prêmio entre juros. Queria que você abordasse um pouquinho isso, cara. Boa. O Basile fez um ponto importante, que é os mercados emergentes ficaram menos atrativos agora, né? E por que eles ficaram um pouco menos atrativos? Porque o dólar voltou a ficar mais atrativo, né? Por que o dólar voltou a ficar mais atrativo? Porque as taxas de juros nos Estados Unidos estão subindo, né? As taxas de juros de longo prazo, né? Então, taxa de juros de 10 anos lá foi de 0,5% durante a crise, né? 0,5% ao ano, para 1,7%, 1,75% alguns dias atrás, agora estabilizou em 1,60%, mas está em 1,75%. A taxa de juros de 10 anos na Alemanha, eu estou com ela aqui na minha frente, está menos 0,4%. Então, assim, taxa de juros alemã de 10 anos está te pagando um rendimento negativo de menos 0,4% ao ano. Então, você é garantido que vai perder dinheiro, né, em 10 anos. Então, imagina irracional, né? Se você é um fundo de pensão alemão, né, e você tem ali a taxa, você pode comprar um Bund de 10 anos, que é o título alemão, pagando menos 0,4%, ou você compra, né, uma Treasury de 10 anos americana, pagando 1,7%, né? Para onde você vai mexer o teu recurso, né? Você vai deixar ele em euros na Alemanha ou você vai passar um pedaço? Tudo bem que seu liability é em euros, você precisa deixar um grande pedaço em euros, você não vai poder migrar tudo para dólar, porque você corre o risco da moeda, tudo bem. Mas você acha que o teu movimento vai se investir mais na Alemanha ou mais nos Estados Unidos, né? Então, o dólar voltou a ficar mais atrativo justamente por isso, né? Por esse aumento de taxa de juros lá nos Estados Unidos, enquanto o resto do mundo ainda estão com juros muito baixos. E isso é ruim para mercados emergentes, né? Porque um dos grandes motivos pelos quais os investidores, né, estavam vindo para mercados emergentes é porque não tinha rendimento lá fora, né? O rendimento em mercado desenvolvido estava muito baixo, a taxa de juros, né, zero ou negativa, e estava todo mundo tendo que tomar mais risco. Uma vez que o governo americano começa a pagar quase 2% ao ano de rendimento, muita gente olha e fala, isso aqui tá bom para mim, eu estou tranquilo em relação a isso. E aí, né, isso é um cenário um pouco mais negativo para mercados emergentes. A gente ainda não viu essa grande saída de recurso, né, de mercados emergentes. Acho que ainda tem entrado dinheiro, né? Esse ano na nossa bolsa está entrando cerca de 15 bi de reais, né, líquido. A gente chegou a bater 30 bi de reais de entrada, né, no começo de fevereiro, mas aí desde o evento Petrobras, né, da troca do CEO, já saiu coisa de 15 bi, quase 15 bi da nossa bolsa, né? Então, acho que esse número, né, o fluxo de estrangeiros, a gente tem que olhar de perto, porque pode fazer preço, né, pode impactar negativamente os nossos ativos. Então, essa percepção do Brasil lá fora,
que aí vai envolver não só, né, os juros americanos e como o investidor lá fora olha para as opções de investimento, como também a percepção política, fiscal, enfim, tudo isso doméstico do Brasil, né? Porque se o investidor estrangeiro falar, cara, esquece o Brasil, eu não vou olhar para o Brasil agora porque eu não sei o que está acontecendo lá da parte política, etc. Eu não sei quando a gente vai ter um outro ano tão favorável do ponto de vista macro global, que é crescimento global acelerando, China crescendo 9% esse ano, Estados Unidos deve crescer 6%, 7% esse ano, né, as commodities bombando, né, o que é um cenário excelente para mercados emergentes como o Brasil, né, que a gente é grande exportador de commodities, mas o que a gente não pode é perder essa oportunidade, né? Porque se o Brasil deixar passar essa oportunidade, não sei quando volta um outro ciclo tão bom quanto 2021. E aí, só, Ferreira, para complementar a questão de commodities, que eu acho que é quase uma bala de prata para nós, né, aqui no Brasil, a questão de um novo boom de commodities, que seria incrível, né, para a gente poder equilibrar bastante as coisas, como aconteceu alguns anos atrás, que se não fosse aquele boom, né, na década passada, de repente a gente não teria aquele pico de 7,5% do PIB. Só que ao mesmo tempo a gente olha uma previsão do PIB para o Banco Central, atualizado pelo Focus, caindo, eles estão revisando, né, pouquinho, cada semana um pouquinho a menos, até 2021 está 3,22%, 2022 2,39%, que é a previsão que o PIB está. A gente olha um pouco desse ruído, muitas vezes, que o Brasil acabou criando em relação aos blocos econômicos, europeu, o próprio americano, o asiático, e quem sabe, essa terceira onda de Covid. Então, assim, a gente tem, por um lado, uma bala de prata, que é o ciclo de commodities, e do outro, muita instabilidade, né, gerada por nós e também pelo próprio mundo. O ponto que eu queria perguntar para ti é o quanto você acha mesmo, né, a probabilidade desse ciclo de commodities realmente vir, que setores que você visualiza que realmente estão muito bem pautados, independente tanto desses ruídos externos, né, que a gente pode tratar como setores de segurança hoje. Boa. Então, assim, ciclo de commodity positivo a gente já está vendo, né? Eu acho que assim, ciclo positivo, nos últimos 9 meses, o índice de commodities global subiu 45%. Eu estava vendo esses dados hoje de manhã. Né? E várias commodities subiram bem mais do que isso, né? Então, você olha, né, o petróleo, a soja, o milho, né, minério de ferro, o boi, qualquer commodity que você olha, explodiu de preço nos últimos 9 meses. Aí muita gente pergunta, pô, mas você acha que pode ter um super ciclo de commodities, né? Que essa é a grande discussão no mercado hoje. Voltamos para um super ciclo ou não? O que é um super ciclo? São vários anos, né, de apreciação de preço de commodities, e o último super ciclo que a gente teve foi de 2002 até 2007, 2008, né, até a crise de 2008. Eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar num super ciclo, tá? Eu acredito que estamos num ciclo, sim, muito positivo, mas imaginar que teremos 7 anos, 8 anos de preço de commodities em alta, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar por um motivo muito simples, que é o fato de que lá atrás, 2002 até 2008, a China, que é o grande consumidor de commodities, crescia na média o seu PIB nominal 15% ao ano, na média. Então, assim, era o PIB real crescendo 10, 12, com inflação de 3, ela estava crescendo, né, PIB nominal 15% ao ano. A China vai crescer 9, né, o PIB real esse ano, então o PIB nominal, sei lá, vai crescer uns 10, 12, né, por aí. Mas é esse ano que a gente está vindo de uma base muito baixa, né? Quando você olha as projeções de crescimento para 2022, o mundo vai voltar para um baixo crescimento, né? Então a gente tem esse boom de crescimento esse ano, porque está vindo da pandemia, né, uma base muito baixa, e aí a partir do ano que vem volta aquele crescimento menor no mundo. Então a gente não está naquele cenário que a China construiu uma cidade atrás da outra e, né, mudava as pessoas. Não, o crescimento da China hoje é muito mais tecnologia e consumo, né? Então é um crescimento que ele é menos intensivo em commodities, né? Ele ainda precisa de muita commodity, por isso que o minério de ferro está onde está, né, em $170 a tonelada, mas ele é menos intensivo do que foi no passado. Então eu acho que para 2021 ainda dá para surfar nesse boom de commodity, sim. Falar que vai ser um boom para os próximos 5 anos, eu tenho mais dificuldade, porque eu não vejo esse crescimento econômico bombando por vários anos, né? Eu acho que é uma história para 2021.
E aí, como se posicionar nisso? A gente gosta muito de Vale, né? A gente tem Vale na carteira há mais de um ano já, e o papel andou super bem, as pessoas assustam com o gráfico da empresa, mas assim, a verdade é que está muito barato, né, a ação nos níveis de minério atuais, né? E se o minério continuar nesses níveis, ela vai gerar muito caixa, então pagamento de dividendos e caixa, e a ação continua muito barata. A gente gosta de celulose, então a gente tem Klabin na carteira. A gente gosta dos frigoríficos também, né? A gente tem Marfrig na nossa carteira de estratégia. Petro, a gente recomendou venda, né? A gente já tinha ido para neutro no começo do ano e a gente trocou para venda, reduziu para venda durante o episódio ali da troca do CEO. Então a Petro, infelizmente, ela não está acompanhando o preço do petróleo por todas essas discussões de precificação no Brasil. Então existem outras formas de investir em petróleo, né, no Brasil, via as BDRs, via as outras empresas listadas, né, do setor de petróleo, enfim, porque a Petro, infelizmente, quebrou essa correlação com o petróleo por conta, né, da interferência maior que teve. Então, a gente gosta, sim, do tema commodities, tá? Só para terminar aqui a resposta, mas tem um pouco de, né, receio em dizer que estamos num super ciclo. Perfeito, Ferreira. Ferreira, eu queria fazer uma perguntinha, até pegando o gancho de algumas coisas que você comentou sobre a falta de produtividade no Brasil, né, sobre o Brasil ser um país ainda atrasado e com uma discussão enorme de problemas que já deveriam ter sido resolvidos no século passado, né? Da China, por exemplo, que você mencionou agora, que o crescimento dela vai ser muito mais pautado na tecnologia e menos em construção de cidades. E aí eu queria mencionar 3 eventos desse ano que passaram, que foram muito importantes, que é o marco do gás, do saneamento básico e também da independência do Banco Central. E a gente imaginava que com essas reformas micro, né, que elas, inclusive, permitem que o Brasil ele se torne mais produtivo e com mais investimentos, alguma coisa melhorasse, mas não aconteceu isso. Então a pergunta é, por que não aconteceu ainda? Por questões de teto de gasto, questões de fiscais do governo, mas a gente não percebeu nada de ganho nelas ainda. E para complementar essa pergunta, o que a gente pode esperar ainda desses próximos 2 anos de governo, em termos de reforma, de ganhos de busca de ganho de produtividade e tentar botar o Brasil nos eixos, né? O que dá para esperar? Boa, excelente pergunta. Acho que sim, quando você olha essa agenda mais micro, né, tem muita coisa avançando, né, no Congresso, como, né, o marco do saneamento, lei do gás, aí tem agora a lei das startups, lei da cabotagem, né, enfim, a gente acha que essa agenda mais micro, ela deve estar andando, né, no Congresso, é mais fácil, né, dar prosseguimento e andamento, né, nessas pautas, do que as grandes pautas, né? Você viu a PEC emergencial, o caos que foi para aprovar, né? Assim, o Brasil ainda sem orçamento para 2021 aprovado no Congresso, enfim, as pautas maiores, elas necessitam de mais consenso, né, no Congresso. Por isso que a gente acha que o timing é muito curto para que a gente consiga aprovar grandes reformas ainda nesse governo, até 2022. Por quê? Porque agora o foco e tem que ser na pandemia, né? Não dá para falar de grandes reformas agora. O foco tem que ser como é que a gente ajuda a população em vacina, né? Em renda, né? Enfim, os negócios que estão fechando. E esse é o foco do Congresso, né? No momento, tem que ser mesmo. E aí, no final desse ano, o foco já vira 2022, né? Todo mundo já vai entrar num cenário eleitoral e aí é muito difícil você aprovar grandes reformas num cenário eleitoral, porque reforma sempre tira benefício de alguém, né? Algum setor, ou, né, alguém sai prejudicado, entre aspas, né? Você beneficia o país, mas no fim do dia, quando você faz uma reforma tributária, alguém vai sair perdendo, né? Então a gente acha que essas grandes reformas, né, grandes privatizações também, como Eletrobras, é difícil, não é impossível, né? De novo, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil que elas consigam andar num segundo biênio de governo, né, no final do governo,
é muito mais fácil você dar andamento nessas grandes pautas, grandes discussões, nos primeiros 100 dias ali do governo, né? Quando você tem aquele grande apoio, né? Apoio da população, enfim, aqueles 100 dias são muito mais fáceis, né? Olhando do ponto político, do que na segunda metade de um governo. Mas isso não quer dizer que essas pautas, né, micro não possam andar, e elas são muito importantes para o país, né? De fato, o Brasil precisa melhorar a produtividade para voltar a crescer, né? Essa é a única forma que o Brasil volta a crescer, atraindo investimentos, né? Quando eu estava na Europa, cobrindo empresas europeias, né, eu cobria, fiquei 4 anos em Londres, cobrindo empresas europeias, e eu estava falando com o CEO de uma grande multinacional, que todos conhecem bem, e ele estava me falando, você é do Brasil, pô, que legal. Você sabia que a gente tem, no mundo inteiro, 300 pessoas que trabalham no nosso departamento de impostos, né, de tax. E no Brasil, a gente tem mais de 2.000 pessoas fazendo os nossos impostos. Então, assim, é uma maluquice, né? É coisa de louco, né? O nosso sistema tributário e como é que você, né, uma empresa estrangeira vem para cá e tenta operar no Brasil, né, by the books, pela regra, já é muito difícil, né? Alguma regra você vai estar quebrando, porque tem tanta regra que é muito difícil, né? Então, melhorar né, tornar mais fácil empreender no Brasil, abrir uma empresa, né? Enfim, isso é essencial para a gente conseguir competir, né? Porque hoje a competição ela é global, né? Você compete contra empresas do mundo inteiro, enfim. Então, essa agenda, sem dúvida, é super relevante, né? Mais micro. Agenda mais macro, a gente é um pouquinho mais cético, justamente pelo timing. Legal. Ô Ferreira, eu queria falar agora um pouquinho, a gente falou pouco de Covid, então voltamos ao Brasil, né? Porque a gente falou só do que acontece no Brasil e não falamos muito do Covid, mas eu queria falar um pouquinho sobre a Bolsa com essa relação do Covid, né? Lá no início, nós vimos um movimento muito grande de alocação nas empresas lá, fica em casa, né? E deu esse boom, muita gente participou dessa alta. No final do ano, na hora que começou de fato a melhorar as coisas aqui e tudo, houve aquele rotation, né? O pessoal encerrando, essas empresas ficam em casa, entrando mais para a economia real, entrando de fato nessas empresas, bancos, por exemplo, Petrobras, Vale, que no final do ano teve um grande rally, né? E agora a gente entra de novo nesse lockdown, entra nesse novo ciclo, e a gente está vendo, por exemplo, as varejistas reportando bons resultados, mas se você analisar o valor, né, elas estão muito, muito abaixo aí desde lá de trás. E agora, volta tudo para ficar em casa, fica meio a meio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. Boa. Não, excelente pergunta. Acho que tem algumas diferenças, né, em relação a um ano atrás, quando a gente entrou em lockdown. Há um ano atrás, a gente não tinha a menor perspectiva de vacina, né? Não sabia se ia ter vacina, quando ia ter vacina, quando a gente ia conseguir controlar, né, a pandemia no mundo. Não se sabia tratar da doença, não se tinha protocolo médico, enfim, a incerteza era muito maior, né? Hoje, quando você olha, né, Israel, Estados Unidos, enfim, os países que conseguiram, a Inglaterra, né, os países que conseguiram avançar bastante na vacinação, eles já estão num processo grande de reabertura econômica, né? Então, já estão voltando mais ao normal, né? Entre aspas, mas essa reabertura econômica está acontecendo e você tem uma luz no fim do túnel que não existia 12 meses atrás, né? Então, os papéis lá fora, né, de varejo, bancos, né, todas essas empresas da reabertura, as empresas de turismo, voaram esse ano, né? Subiram muito lá fora justamente por conta dessa reabertura econômica que o mercado está precificando. Aqui no Brasil, a gente ainda está no oposto, né? As empresas da economia real estão sofrendo, né? E na Bolsa também, por conta dos fechamentos, né? Do lockdown, etc. Mas você já começou a ver nos últimos dias, por exemplo, as ações dos shoppings começando a subir, né? O mercado tentando antecipar esse movimento de reabertura no Brasil, porque está todo mundo olhando lá para fora e falando, olha, esses setores lá, quando a pandemia começou a ser controlada, dispararam, né?
e aqui no Brasil essas ações ainda estão lá embaixo. Então, para quem tem um horizonte mais longo, né, tem bastante empresa, né, como eu falei, do setor de real estate, setor de propriedade, setor de varejo, enfim, que caiu demais esse ano. Não foi só por conta da pandemia, né? Tem a questão dos juros, que a gente falou no começo da live, né? Essa alta de juros impacta muito esses setores mais ligados à economia doméstica. Tem um outro fator também, que é o fator do consumidor no Brasil estar com uma situação muito difícil, né? Porque a economia está patinando, né? A economia está mal, não tem auxílio até agora, né? O auxílio emergencial acabou no final do ano passado, a inflação está disparando, né? Então, enfim, todo mundo que fez um churrasco recentemente deve ter ficado chocado com o preço da carne, né? Assim, sabe? É um absurdo. Então, assim, isso está comendo muito a renda do brasileiro, né? A renda está muito apertada. Então, para as ações de consumo, você também tem esse fator que ano passado foi um boom de consumo, né? Com R$ 600 e o pessoal ficando em casa, todo mundo trocou de celular, todo mundo trocou de computador, de televisão, a demanda por esses artigos explodiu. Esse ano, acho que está muito mais difícil, né? As pessoas estão com a renda muito mais apertada, a inflação está comendo grande parte da renda do brasileiro, o auxílio emergencial vai ser muito menor do que foi no ano passado, então dificilmente a gente acha que os consumidores vão comprar esses tickets, esses itens de ticket alto, né? A gente acha que o consumo vai ser um consumo muito mais básico. Por isso que a gente colocou na carteira esse ano, por exemplo, pão de açúcar com açaí, lojas americanas, enfim, itens, empresas que vendem, né, itens mais básicos, né, de consumo mais básico, ao invés, né, de Magalu, Via Varejo, né? São empresas que a gente gosta e tem valor, mas que a gente acha que é um cenário bem mais difícil do consumo esse ano. Então, acho que são esses fatores, né? Teve a alta de juros, o Covid, né, a pandemia, no seu pior momento, e um cenário de consumo doméstico bem difícil no começo desse ano, acabaram fazendo com que esses setores, né, na Bolsa despencassem, né? São os piores papéis no ano, enquanto as ações de commodities, né, são as que estão segurando o Ibovespa. Você olha os melhores setores esse ano em performance, papel e celulose, siderurgia e mineração, os frigoríficos, né, alimentos e bebidas, enfim, todos os setores exportadores e relacionados a commodities. Coisa que um ano atrás era totalmente ao contrário, né? Exato, porque um ano atrás a China estava em pandemia, fechada, né, as commodities despencaram, enfim. Então é um cenário muito diferente, apesar, né, da pandemia, é o mesmo cenário, lockdown, etc., o cenário macro ele é bem diferente do que foi ano passado. E hoje existe a vacinação e o pessoal está olhando já, bom, o que aconteceu, né, quando as economias lá fora começaram a reabrir, quais setores que andaram, né? Então acho que tem oportunidade aqui sim, no Brasil. Tá? Acho que esse é o ponto. Legal. Você está falando de oportunidades... Desculpa, Rafa, quer perguntar? Não, na verdade é porque, na verdade, o que eu queria era ficar aqui mais 1 hora com o Ferreira, né? Mas a gente sabe da agenda dele, a gente já estourou aí o limite, senão ele não consegue entrar nos outros compromissos dele. E assim, eu sei que não vai faltar oportunidade, né, Ferreira? Eu queria, em nome aqui da RV4, agradecer. Eu acho que a gente tratou pontos assim primordiais. E é o que a gente tentou buscar aqui, a maioria das perguntas que a gente recebe aqui em box, os nossos clientes tentando entender o que acontece, e você falou assim, os próprios comentários, o pessoal falando de como você é didático, então é bom a gente conversar, porque a gente consegue conversar para não entra no economês, né? Então eu queria agradecer demais a sua presença, agradecer o Vitor e o Leila aí que me ajudaram a intermediar isso, né? Não esquecendo aí que assim, né, o nosso papel como assessor é isso, é levar informação, levar conteúdo, ficar muito próximo do cliente, né? Então assim, para quem está aqui na live, se quiser, eu tenho minha carteira minha, não tá com vocês, mas eu não tenho muito contato aqui com o meu gerente do banco, eu não sei como é que tá, manda pra gente, a gente dá uma analisada, a gente sempre segue, então assim, todo mês nós temos aí um call mensal com a equipe do Ferreira, né, os relatórios do Ferreira para poder ver o que nós vamos fazer no mês seguinte, como que vai ser os próximos meses em relação a todas as áreas, renda fixa, em relação a juros, inflação, bolsa, né? Então, assim, a gente fica à disposição, sem compromisso nenhum, para dar uma olhada na carteira de vocês e recomendar, de fato, as melhores alocações aí, né? Ferreira, se você quiser falar alguma coisinha aí para encerrar, cara, muito obrigado aí, tá?
Boa, não, obrigado vocês pelo bate-papo. Queria convidar todo mundo a acessar os nossos análises e conteúdos no nosso site de conteúdos, é conteúdos.xpi.com.br. Eu vi que tinha pergunta se a gente tem algum material da alta da Selic, da inflação. Tem análise política, econômica, ações, renda fixa, internacional, enfim, tudo aberto, tá? Não precisa nem logar como cliente, está tudo aberto lá, todas as nossas análises. Sempre atualizado, né? Uma página que vocês fazem que é incrível, né, Ferreira? A gente produz mais de 500 conteúdos por mês, tá? Então é muita coisa. E não é uma página de notícias, né? Não é Infomoney ou um UOL, não. É um site de análise, né? Então tem muito conteúdo muito rico lá e 100% aberto. E inclusive para quem está aprendendo a investir, tem uma trilha ali de Aprenda a Investir que explica todos os primeiros passos também. Então é isso. Queria agradecer aí o bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Ferreira. Foi muito legal. Muito legal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Ferreira. Até a próxima. Abração, Valeu. viu? Tchau, tchau. Abração. Valeu, obrigado.